Sejam bem-vindos. Estamos aqui no nosso quarto módulo. Estamos trazendo para você a professora Regina Coelho, mestre em educação, que vai estar conversando com a gente sobre fundamentos da educação. Boa tarde, Regina, tudo bom? Eu quero agradecer a oportunidade de estar com tanta gente importante, né, que são os nossos educadores desse país, para conversar sobre fundamentos da educação. Professora Regina, olha só, nós gostaríamos que a senhora desse para a gente uma abordagem holística para que a gente possa, na visão de fundamentos, ter uma forma contextualizada, procurando entender o indivíduo como um todo. Como que a senhora pode estar esclarecendo para a gente, discutindo esse tema, essa abordagem? Bem, eu vou começar indo para um lugar onde eu me sinto razoavelmente à vontade, que é a sala de aula. Eu acho que é o lugar onde a gente, como educador, vai atuar de uma maneira mais ampla e constante. Eu acho que é na sala de aula que a gente vai conseguir entender a articulação entre os fundamentos de educação. Como é que eu digo isso? Quem a gente encontra na sala de aula, seja no nível do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior? A gente encontra um ser humano, né, em processo de desenvolvimento, sempre crescendo, com toda a sua riqueza, com toda a sua diversidade, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar, quando estou falando com professores, né, é a respeito das diferenças entre os seres humanos, né, e da riqueza que cada ser humano representa, né? A gente tem em cada aluno uma história de vida, um conjunto biológico, um conjunto de vivências, de aproximações do conhecimento, que não dá para ser descrito, né, de uma maneira resumida. A gente, quando está na escola, a gente está sempre procurando explicações e definições muito específicas, que às vezes fragmentam demais a realidade. O ser humano é muito amplo, muito rico, muito denso, né? E ele tem inúmeros aspectos. Quando a gente vai buscar nos fundamentos da educação uma base para entender esse aluno, esse ser humano que está ali, a gente vai justamente buscar esses fragmentos de conhecimento que foram construídos ao longo do tempo e que vão dar a gente um suporte mínimo para que a gente possa olhar para aquele sujeito que está ali na nossa frente e que quer da gente uma parceria para se desenvolver, para crescer, para caminhar na vida de uma maneira rica, de uma maneira interessante. O grande problema é que a gente fica muito preso às partes, aos fragmentos, né? Você tem, por exemplo, quando a gente trata da questão da psicologia, né? A gente acaba vendo o sujeito apenas naquele aspecto psicológico. A gente não consegue entender muito a dinâmica das diferentes relações. É muito comum a gente, enquanto educador, muitas vezes se deparar com uma dificuldade de aprendizagem do aluno e, ao se deparar com essa dificuldade de aprendizagem, a gente fica buscando as causas. Esse aluno é um aluno que teve uma escolaridade ruim, ou esse aluno ele é carente, ele tem uma dificuldade socioeconômica, ou então ele é uma pessoa que tem um distúrbio neurológico e por isso ele tem... Na verdade, isso tudo está junto, né? E na escola a gente devia se afastar um pouco dessa busca das causas, das patologias e encontrar esse ser humano inteiro e buscar esse diagnóstico pedagógico, que é esse diagnóstico que vai entender esse ser humano inteiro. Eu acho a educação e a pedagogia uma ciência muito interessante por causa disso. Ela dá essa oportunidade da gente se aproximar não de um sujeito fragmentado, como a gente faz com o aporte da psicologia, da filosofia, e sim um sujeito inteiro, né? Então, acho que a riqueza do processo pedagógico, da ciência pedagogia, é justamente poder contar com essa síntese, né? E olhar para esse ser humano de uma maneira diferente. Quando a gente abandona essa visão mais holística, mais geral, e se prende a uma parcela delas, a gente acaba perdendo muito desse ser humano que está ali. Então, a pedagogia tem essa vantagem de ter essa visão ampla e coletar das diferentes ciências essa informação. Quando a gente está diante de uma turma, diante de um conjunto de pessoas, a gente também não pode esquecer esse ser humano que nós somos, né? Porque a gente também fica muito preso nesse sujeito que está ali diante de nós à busca do desenvolvimento. Mas nós também somos sujeitos tão ricos quanto esse, evidentemente, e em processo de desenvolvimento também. Então eu acredito que a sala de aula seja um espaço de encontros, de trocas, de grandes encontros, de grandes trocas, né? Em que a gente vai poder, então, através da interação, da troca de opiniões, da busca
mútua do conhecimento, do aperfeiçoamento, a gente vai crescer e vai se desenvolver. A filosofia vai dar para a gente o suporte da reflexão a respeito desse ser humano, da vida. A psicologia nos ajuda a entender um pouco, mais especificamente, da questão afetiva, da questão do desenvolvimento da aprendizagem, desenvolvimento cognitivo, das várias possibilidades de percepção, enfim, motivação, enfim, muitos outros assuntos. A sociologia nos costura, essa visão do ser humano no seu contexto social, na sua cultura, no seu espaço de vida, que é mutável e dinâmico, principalmente nos nossos dias, como isso é dinâmico e alterado a cada momento. E a gente também tem na biologia, que vai dar todo o suporte para isso. As pessoas estranham, às vezes, quando a gente traz a biologia como um suporte para o processo educacional, porque a gente fica muito na questão comportamental, na questão explícita do comportamento do sujeito, e a gente se distancia um pouco do biológico. Então, uma coisa que eu queria resgatar também, que acho que é importante a gente pensar, é que quando a gente divide esse ser humano em biológico, sociológico, psicológico, sociológico, filosófico, a gente está fazendo uma divisão arbitrária, porque na verdade esse ser humano não tem esses departamentos. É a ciência que tem esses departamentos. Na verdade é um ser humano único, que tem um locus biológico que está lá, que é aquele corpinho, que eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem as pessoas falam assim, mas isso é psicológico? E toda vez que a pessoa me pergunta isso, eu tenho a visão de que existe uma sacola do lado de fora da cabeça onde fica essa coisa psicológica, porque é como se o psicológico tivesse descolado do sujeito, que ele pudesse descartar aquilo no primeiro barzinho que ele fosse tomar uma cerveja e depositar lá. Mas quando não é nada disso, O biológico é o lugar do psicológico, é o lugar do social, é o lugar do filosófico, é naquele corpo, naquele sistema nervoso, naquela possibilidade de sentir, de entender o mundo e de se comunicar, que a gente vai conhecer esse ser humano. Então, não existe esse desligamento, essa fragmentação. Ela é uma ilusão construída até pela própria ciência, na medida que a gente precisou fragmentar para se aprofundar. Mas, na verdade, quando a gente está na sala de aula, a gente está diante desse ser humano inteiro. E que vai, nessa hora desse encontro, todos vocês, todos nós vamos precisar muito desses conhecimentos que vocês adquiriram durante esse módulo, das informações a respeito do processo de desenvolvimento físico da criança, do desenvolvimento da sua capacidade de atenção, do desenvolvimento da sua motivação, como também das suas possibilidades físicas até, de ficar sentado mais tempo ou menos tempo, do contexto social em que essa criança é criada, que esse adolescente vive. A gente vive um momento de tantas questões ligadas à visão de mundo, à visão de homem, ao papel do homem na sociedade, com a informatização, com as mudanças das ferramentas, com as mudanças das bases teóricas, até que se entende o mercado hoje, com essa crise que a gente está vivendo aí. Enfim, então a gente tem que entender que todas essas ciências servem para a gente entender e compreender melhor a quem? Ao nosso aluno, esse ser humano inteiro, íntegro, e em processo de desenvolvimento que está diante de nós. Professora Regina, a senhora está colocando para a gente a questão do desenvolvimento. A senhora poderia estar explicitando melhor para a gente como iria acontecer esse desenvolvimento do educador dentro da sala de aula? Olha só, a gente tem sobre o desenvolvimento humano inúmeras teorias que nos orientam, nos dão condições de refletir sobre isso. E uma coisa muito interessante na formação do educador é que às vezes a gente toma contato com N teorias, Mas eu costumo dizer para os meus alunos que às vezes a teoria pega, bate na testa e sai tangente à trajetória. Ou seja, a gente não consegue se apropriar daquilo para viver essa relação com o aluno na sala de aula. Na verdade, para que serve conhecer Piaget, as diferentes etapas do desenvolvimento de Piaget, conhecer Vygotsky, conhecer outros autores que dão para a gente informações importantes, estudos importantes a respeito do desenvolvimento humano. Para que isso serve na nossa sala de aula? Isso serve para a gente observar o nosso aluno, isso serve para a gente na hora de selecionar conteúdo, de escolher estratégias de ensino, de avaliar,
né, de verificar se está havendo ou não o desenvolvimento esperado a respeito da aprendizagem que a gente está propondo. Então, na verdade, essas teorias, elas devem ser uma ferramenta nossa de diagnóstico, não diagnóstico no sentido de buscar aquele aluno que precisa ser encaminhado para o psicólogo, não é nessa direção, né? É diagnóstico pedagógico, no sentido da gente descobrir, né, de que maneira eu posso ajudar esse aluno a crescer. É claro que existem situações limites, que aí você vai precisar realmente de um especialista, de alguém que possa apoiar esse processo de ensino-aprendizagem, mas na maioria das vezes, né, o professor dentro da sala de aula, ele tem condições de buscar estratégias e caminhos, desde que ele realmente vá buscar esse suporte.